Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto que tem milhares de anos, o Salmo 1, para tentar entender a sua definição que é super poderosa do que seria uma vida de sucesso, uma vida próspera. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? A gente busca sucesso, felicidade, um sentido para tudo. E o mais incrível é que este poema tão antigo nos oferece uma resposta que atravessa o tempo, quase como um mapa para o que ele chama de uma vida que realmente vale a pena. Bem, a estrutura do Salmo já começa colocando as cartas na mesa. Não tem meio termo, sabe? Ele apresenta de cara dois caminhos bem diferentes, cada um levando a um destino completamente oposto. É uma narrativa clara sobre escolhas e consequências. Ok, então vamos começar pelo primeiro caminho, o da pessoa que o Salmo chama de bem-aventurada. O interessante é que o poema não começa descrevendo o que essa pessoa faz, mas sim o que ela escolhe ativamente não fazer. Agora, olha só que interessante a progressão aqui. É muito bem pensada. A influência negativa, ela vai crescendo. Começa com o que se ouve, os conselhos, depois passa para a ação, para o caminho onde se anda e, por fim, chega na comunidade, no grupo onde a pessoa se assenta. É basicamente uma recusa consciente de se alinhar com o cinismo, com a negatividade em todos os níveis da vida. E aqui vem o outro lado da moeda. O caminho da prosperidade não é só sobre evitar o que é ruim, é sobre abraçar de verdade o que é bom. E a palavra-chave aqui é prazer. Não se trata de uma obrigação, de uma tarefa chata. Pelo contrário, é uma fonte de alegria, algo para se pensar, para meditar de dia e de noite. É aqui que a mente e o coração encontram seu foco. A partir dessa escolha, o Salmo nos dá uma das imagens mais poderosas e bonitas de toda a literatura antiga para descrever o que é estabilidade, o que é vitalidade. Vamos ver como essa metáfora é construída. Mas antes de seguir, vale a pena a gente parar um segundinho nessa palavra bem-aventurado. A palavra original em hebraico, ashre, é muito mais rica. Não é só sobre receber uma bênção e pronto. Ashre é um estado ativo de florescimento, de bem-estar profundo que vem de dentro para fora. E essa imagem da árvore ilustra isso de um jeito brilhante. Pensa bem, a árvore não está em qualquer lugar. Ela foi plantada de propósito, perto de uma fonte de vida constante. E o que acontece? Isso leva a uma produtividade que é natural, que acontece no tempo certo. Traz uma resiliência que aguenta as estações e, no fim, um sucesso que é resultado direto dessa estabilidade toda. E agora, o Salmo dá uma virada brusca. Para a gente entender de verdade a força da árvore, a gente precisa ver o exato oposto dela. Vamos então para o segundo caminho para ver o que acontece por lá. Que frase curta e ao mesmo tempo tão poderosa. São só algumas palavras para virar o poema inteiro de cabeça para baixo. Ela cria um contraste que é imediato, que é absoluto. Tudo aquilo que a gente acabou de ver sobre a árvore, a estabilidade, a vida, os frutos, é completamente negado para o segundo grupo de pessoas. Olha só, esse quadro resume perfeitamente o argumento visual do poema. De um lado, a árvore, com raízes, com substância, com vida. Do outro, a palha, sabe? Aquele restinho do grão que não serve para nada, que é leve, sem raiz, sem valor nenhum e que fica à mercê de qualquer ventinho que soprar. A imagem não podia ser mais clara, né? Mas o poema não deixa a gente só com essas duas imagens no ar, não. Ele nos leva a uma conclusão lógica, mostrando qual é o destino final de cada um desses caminhos. O que isso quer dizer na prática? A palha, por ser tão leve, por não ter substância, ela simplesmente não consegue ficar de pé quando chega a hora do juízo. E esse juízo pode ser um teste, uma crise pessoal ou até uma avaliação final da vida. Sem raiz, sem peso, ela é simplesmente levada embora. Não tem fundamento, não tem força para aguentar a pressão. E aqui a gente chega na conclusão de tudo, no motivo por trás desses dois destinos. O texto diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. E essa palavra conhece, no hebraico, é muito mais profunda do que parece. Não é só um saber intelectual. Ela fala de cuidado, de relacionamento, de um propósito guiado. Já o caminho dos ímpios, por outro lado, ele não é combatido. Ele simplesmente perecerá. Ele se desfaz sozinho porque não tem substância para continuar existindo. É um fim que é a consequência natural do próprio caminho. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Quando a gente olha para a nossa cultura, para a nossa vida, para as nossas escolhas, qual imagem parece prevalecer? A da árvore, com raízes fundas, com resiliência, ou a da palha, que é levada por cada nova moda, cada nova tendência?
É uma pergunta que esse texto, mesmo sendo tão antigo, nos convida a fazer até hoje.